Se você ganhasse R$ 1 por segundo, levaria 11 dias para se tornar um milionário. Mas para fazer 1 bilhão, você precisaria de mais de 31 anos. Veja bem, se você tem 1 milhão acumulados durante toda a vida, é óbvio que a decisão de comprar um carro no valor de R$ 100 mil seria muito ponderada. Afinal, isso significaria trocar 1/10 do seu tempo de vida em um único bem. Mas e se esse mesmo carro te custasse apenas R$ 10 mil? Quanto tempo levaria para você tomar a decisão de comprar? Não seria grandes coisas, já que com 1 milhão em um investimento bem conservador, você já faria aproximadamente R$ 10 mil por mês sem fazer nada. Essa é a diferença entre a vida de um milionário e um bilionário. Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico, tem 71 vezes esse valor. E você, bom, se você tá dentro das estatísticas brasileiras, a riqueza, a liberdade e a tranquilidade financeira parece um sonho distante, não é mesmo? Afinal, você passou a vida inteira acreditando que riqueza é algo destinado a poucos sortudos. E se eu te dissesse que você estava errado? E se, no fim das contas, o fruto do seu trabalho fosse capaz de te trazer a prosperidade sem muitas dificuldades? E se eu te disser que isso é uma realidade? Bom, pelo menos deveria ser, mas existe uma força obscura te impedindo de acumular riqueza. E esse é o vídeo que vai revelar a verdade diante de seus olhos. Mas a pergunta que você deveria se fazer é: se existe algo mais forte do que eu me impedindo de prosperar, significa que eu sou um mero escravo? E se alguém me escraviza, existe alguma forma de escapar dessa prisão? Você não abriu esse vídeo por um mero acaso. E se continuar comigo nessa jornada, existe uma chance de se libertar. Mas seja rápido, porque essa brecha no sistema está se fechando. Uma pergunta: o que é dinheiro? Ou melhor, o que o dinheiro representa? Quando você faz uma compra no Mercado Livre, quando você é pago pelo seu tempo trabalhando em um emprego, qual é a importância do dinheiro em todas essas transações? Dinheiro é popularmente definido como um meio de troca, um instrumento usado para facilitar a venda, a compra ou uma troca de bens entre indivíduos. Mas isso não diz muito sobre o que o dinheiro representa. Na verdade, a melhor maneira de enxergar o dinheiro é como uma expressão de valor. Ao fazer uma compra, você entrega uma certa quantidade de dinheiro nas mãos de outra pessoa, porque o item que está sendo comprado é percebido por você como sendo mais valioso do que aquela quantia de dinheiro. Caso contrário, você não faria aquela troca. E é claro que o preço não é determinado por você como indivíduo, mas sim pelo mercado como um todo. Mas se agarre a essa premissa: dinheiro é igual a valor. E por que isso é tão importante? Porque ao entender o dinheiro como uma expressão de valor, fica muito claro que o acúmulo de riqueza não acontece com base em aleatoriedades. A quantidade de dinheiro que a sociedade entrega em suas mãos é equivalente à quantidade de valor que as pessoas percebem que você está gerando no mundo. Mas dinheiro sempre vai entrar em sua vida e também ir embora. Essa é uma relação expressada entre suas receitas e suas despesas. Mas uma forma muito prática de simplificar essa relação é a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro vai entrar em sua vida porque você foi capaz de produzir alguma forma de valor. E para a maioria de nós, a receita vai ser gerada pelo valor que produzimos em um emprego. Mas esse mesmo dinheiro vai embora cada vez que você consome algo. Um sorvete, um celular, um novo carro. Independente de quem você seja, seu patrimônio será traduzido pela relação entre o que você consome e quanto você é capaz de produzir. E o único motivo pelo qual a humanidade se tornou tão desenvolvida foi porque nós descobrimos uma forma sofisticada e inteligente de armazenar valor. O pedaço de papel ou o número da sua conta bancária, que você chama de dinheiro, são na verdade uma expressão tecnológica de armazenamento de valor. Se você voltar o suficiente em uma máquina do tempo, vai descobrir que nossos ancestrais compravam coisas utilizando um método irreconhecível para os tempos atuais. Os pagamentos eram feitos em forma de escambo, um sistema de troca direta de um bem pelo outro.
uma dúzia de ovos por alguns tomates, um frango por uma cadeira e por aí vai. Mas esse sistema tinha dois grandes problemas. Ele dependia de outra pessoa querer algo que você tinha. E se você tivesse uma galinha, não poderia trocá-la por 2 ovos, já que a galinha valia mais do que os ovos e não era divisível. Então, nossos ancestrais perceberam que precisavam de algo intermediário que representasse valor. Eles tentaram fazer as trocas com diversos itens inicialmente. Sacos de grãos de cevada, bois, sal e até mesmo conchas. Mas todos eles resolviam algum problema e, ao mesmo tempo, criavam outros ainda maiores. Afinal, não existe uma quantidade limitada de conchas e elas não têm raridade alguma. Isso significa que você poderia ficar o dia inteiro na praia catando conchas sem gerar valor algum e inflar artificialmente seu patrimônio. E lembre-se, dinheiro é igual a valor produzido. Se algo não pode representar a produção, também não poderá representar o consumo. E eu nem falei sobre os problemas das outras tentativas fracassadas. Além de ocupar muito espaço, o gado morre, sal se perde e grãos estragam. Então, depois de muito tempo, eles finalmente encontraram algo que tinha todas as características necessárias para expressar valor. Bom, quase todas. Foi descoberto o real valor do ouro. Ele era durável, difícil de se falsificar, facilmente divisível e, principalmente, escasso. Segura essa característica porque ela vai ser muito importante para você entender como você está sendo escravizado e privado de acumular riqueza. Mas existia ainda um problema para ser resolvido. O ouro é pesado. E isso dificultava muito o transporte de grandes quantidades de um lugar para o outro. Então, centenas de anos depois, os países começaram a usar dinheiro de papel lastreado em ouro. Em outras palavras, o dólar era diretamente ligado a certa quantia de ouro guardada, e você, teoricamente, poderia trocar a qualquer momento aqueles dólares por ouro físico, em proporção ao que o país detinha em reserva. Esse sistema era conhecido como o padrão ouro. Esse era o sistema perfeito de armazenamento de valor que iria permitir com que a humanidade prosperasse para sempre. Bom, pelo menos até que alguém descobrisse que o sistema não era tão perfeito assim. I really doubt that we're going to see an inflationary cycle. Most economic analysts believe that it will have a temporary or transitory impact. The faster than expected increase in some of those prices is actually a good sign. The overwhelming consensus is going to pop up a little bit and then go back down. An economist who had said in part most of the economic problems we're facing, inflation, supply chains, etc., are high-class problems. Simply flooded the system with money. Yes, we did. Uma moeda para manter suas 3 características, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, precisa ser escassa. We printed digitally, so we as a central bank, we have the ability to create money. Entre os anos 50 e 70, a humanidade vivia uma era de avanços exponenciais. Lasers, cabos de fibra ótica, luzes de LED, satélites e até a internet foram criados durante esse período. Nós fomos capazes até mesmo de pisar na Lua. A população crescia em produção e o ser humano prosperava como um todo na medida em que os avanços eram feitos. Mas algo muito estranho aconteceu em 1971. A partir daquele ano, a economia e a produtividade continuaram crescendo, exceto por um detalhe. A população não estava mais enriquecendo como um todo. Apenas os ricos estavam enriquecendo mais. Mas as classes média e baixa estavam praticamente estagnadas, até os dias atuais. Em 1971, o americano comum trazia para casa cerca de $10.600 por ano. E se você quisesse comprar uma casa nova, isso te custaria cerca de $25.000. Ou seja, a casa custaria pouco mais de 2 anos de trabalho de um americano comum, enquanto nos dias atuais a receita média é de $44.000 por ano. E você pode pensar, isso é ótimo, certo? A população ganha muito mais dinheiro atualmente. É mesmo? Então por que você não comprou sua casa ainda?
Apesar de os dígitos na tela terem ficado maiores, hoje em dia, o cidadão comum precisa trabalhar e economizar por décadas para conseguir comprar um imóvel. Se você quisesse comprar um bom modelo de carro 0 km em 71, bastava acumular o equivalente a 3 meses de salário. Mas nos dias atuais, bom, talvez você compre um patinete com 3 meses de economia. A dívida imobiliária explodiu exponencialmente a partir daquele ano. E, como se não bastasse a renda das classes média e baixa estarem estagnadas, eles também estavam começando a se afundar em dívidas. Estava nítido que algo aconteceu naquele ano. As regras do jogo mudaram e ninguém foi avisado. O que aconteceu em 1971 era uma tragédia anunciada há décadas. Em abril de 1933 foi emitida a Ordem Executiva 6102. Assinada pelo presidente dos Estados Unidos da época, a ordem proibia a população de carregar ouro consigo. Qualquer cidadão que detivesse ouro físico era considerado criminoso. E isso foi a fórmula perfeita para que o governo ganhasse o superpoder de imprimir notas de dinheiro para resolver problemas imediatos sem que ninguém soubesse a exata quantia de ouro em reserva. E isso era minimamente saudável, porque ainda existia um laço em reservas de ouro, mas em 1900